Boa noite, gente. Boa noite. Essa é mais uma live do Alê. Estamos começando, estamos começando mais uma live do Alê. A minha vida já chegou para dividir essa transmissão comigo. Hoje eu estou com a minha amiga de muitos anos, Ana. Oi, Ana. Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que estão Que as maravilha coisas? está. Está tudo bem. Estamos aqui no isolamento, né? Já tem uns 12 dias que eu não saio de casa, saindo realmente quando é necessário e acumulando umas duas, três coisas para fazer no mesmo dia para render, né, a saída. Aham, aham. Ana, quando a gente começa aqui a nossa programaçãozinha, eu escolho duas, duas frases, dois versos, dois poemas que eu acho que tem a ver com o meu convidado da noite. No caso, hoje é você, tá? E aí Ah, legal. você vai poder me dizer se eu estou na trilha certa, se é isso mesmo, se tem a ver contigo ou não. Não tem nada. Alexandre, você está Beleza. equivocado. Pode ser também. Ok. Ale, faz o seguinte, levanta um tiquinho a sua câmera, que tá aparecendo só do nariz para baixo. Deu? Aí, agora, peraí, mais um pouquinho. Aí, agora sim. Beleza. Muito bom. Então eu vou ler, tá? Vamos lá. Não há ascensão que não doa. Toda metamorfose faz doer. Não penetro nesta música se primeiro não sofri com ela, porque ela não deve passar do próprio fruto do meu sofrimento. Quem disse isso foi Exupéry. Olha, muito Não bom. desi... A segunda frase é: não desista jamais. Sempre haverá um céu estrelado, um sol nascendo e se pondo para ser contemplado. A vida está sempre em metamorfose. Ela não vai parar esperando que acordemos para o melhor momento. Quem disse isso foi Rita Padoin. Hum, bom demais. Concordo Estou no caminho ou não? totalmente, né? Olha, tem coraçõezinhos. Adoro coraçõezinhos. Subam mais coraçãozinhos, gente. Eu amo. Sou uma pessoa que eu adoro corações. Eu concordo, gente, a minha vida foi muita metamorfose, e eu concordo com o Raul quando ele diz que a gente precisa ser uma metamorfose ambulante, né? E eu acho que é isso que eu sou, né? Uhum, Ao longo uhum. desses meus quase 37 anos, né, que muito bem vividos, que eu vou completar Muito agora no bem. domingo, me reinventei a todo momento. Isso é bom, né? Ah, com certeza, com certeza. A gente se reinventar é muito importante, porque mostra que a gente está em evolução, né? E como foi dito por Exupéry, muitas vezes por muitas dores, né? Então, muitas dores, por muitos desafios, por muitas situações que talvez se eu
pudesse escolher, eu escolheria não ter passado, mas que quando o tempo passa ali daquela situação, a gente consegue compreender. Então, mesmo toda a dor, todas as questões complexas que eu passei, elas todas tiveram um significado para que eu me tornasse esse mulherão que eu sou hoje. Muito bem, muito bem. Ana, e no início dessa programação de quarentena que eu faço sempre, antes eu estava apresentando, né, levantava uma fichazinha da pessoa, né, do convidado. Agora eu deixo um pouco que o convidado se apresente. Então, seu desafio agora é Ana Carolina por Ana Carolina, em até 2 minutos. Nossa Senhora, que desafio, caramba! Vamos lá. Eu sou uma geminiana doida, no bom sentido, que eu não paro, então eu faço sempre muitas coisas. Eu sou servidora pública federal, minha formação é na área de informática, mas além disso, eu sou terapeuta holística, eu sou escritora, eu sou modelo, eu sou dançarina, e eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, eu sou palestrante. Então, são muitas coisas que foram surgindo ao longo da minha vida e que eu amo todas elas, né? Como geminiano, o cérebro não para, então eu não consigo escolher só uma. E tudo que eu busco fazer com muita dedicação, com muito carinho, colocando todo o meu amor ali, né? Se é para fazer, vamos fazer bem feito. E como é que você está vendo essa quarentena, né? Esse processo tão diferente, eu acho, que a gente que é mais jovem, assim, na faixa dos 30 e poucos, nunca tinha vivido nada parecido, né, com isso que a gente está vivendo agora. Como é que você está conduzindo isso? Quais são as suas impressões iniciais desse processo? Como é viver esse isolamento proposto? E aí, como é que está aí na sua casa, na sua experiência? Eu acho que para mim começar esse processo foi um pouco mais fácil. Estava em um período de licença médica, devido a 2 cirurgias que eu fiz ano passado, e que eu ainda, assim, da questão da cirurgia eu já me recuperei totalmente, mas a questão da musculatura, como foram cirurgias no pé, foi algo que afetou muito a musculatura. Então, minha musculatura ainda não está 100%. Então, eu já estava em casa por conta da licença médica, né? Claro, estava saindo bastante, dirigindo meu carro, fazendo minhas coisas, saindo para fisioterapia, mas eu não estava trabalhando. Então, eu já tinha me acostumado um pouco a essa rotina de estar em casa e sair por alguns dias. Então, até que a adaptação inicial não foi tão difícil assim. Mas nós já estamos aí há 3 meses, né, nesse processo, praticamente. Sim. Então, a gente acaba tendo altos e baixos durante esse processo. É um turbilhão de sensações. A gente nunca viveu isso, né? Então já teve os meus períodos em que eu queria ser a senhora produtiva, queria fazer milhões de cursos e sair me matriculando nos cursos online, vou aproveitar que eu estou em casa e vou aprender um monte de coisa. E aí eu me sobrecarreguei. Né? Não soube escolher de novo, né? Eu confesso que tem dias, né, que dá aquele desânimo, né, de ficar só dentro do apartamento, de às vezes assim, poxa,
Eu moro num apartamento, numa kitnet, a minha vista é para a garagem, então eu não vejo a rua do meu apartamento. Então, às vezes, tem dia que eu fico feliz só de ir na portaria, tá nos sofazinhos que tem lá e olhar para a rua. Tem dia que isso me faz um bem danado. Só olhar para a rua, só isso. Não importa se é dia, se é noite, se eu vou conversar com alguém, não. Só ficar sentado olhando para a rua. E aí depois eu volto para casa. E você então, assim, é permanece a esse maioria do turbilhão tempo de sensações, mas eu posso dizer que eu estou aproveitando muito bem esse período. Pouco, embolada na resposta. a maioria do tempo eu estou sozinha. E dependendo do dia da semana, eu tenho as pessoas que trabalham comigo. Então, Certo. eu tenho cuidadores, eu tenho minha diarista e eu tenho a fisioterapeuta do home care, que está vindo em casa. Então, eu tenho alguma interação com essas pessoas. Né? O que é bom e é ruim. É bom porque eu não me sinto tão sozinha nesses dias que tem interação, então eu consigo equilibrar bem dias e momentos que eu tô sozinha e que eu quero ficar sozinha mesmo e tá tudo certo, com dias em que eu vou ver pessoas, vou conversar com pessoas. Mas ao mesmo tempo, pra gente que tem uma deficiência física, é preocupante, porque eu não consigo fazer um isolamento total. Nem se eu quiser. Eu dependo dos serviços que essas pessoas me oferecem. Né? Por exemplo, eu não tenho como ficar de forma alguma sem minha diarista. Né? Quem vai fazer certas atividades domésticas que eu não consigo fazer? Então, são pessoas às quais eu dependo e que, infelizmente, muitas vezes elas estão deslocando de ônibus e a gente tem que confiar que, tudo bem, elas estão fazendo a parte delas, é possível, mas elas também não conseguem fazer ali um isolamento tão legal, né? Então, esse é um ponto até importante para a gente parar para pensar quanto às pessoas com deficiência, né? A gente tem o caso, por exemplo, da senadora Mara Gabrilli, que anunciou semana passada que ela está com Covid-19. Né? E o que aconteceu? Foi não sei se você está sabendo desse fato. Não estou sabendo. O que aconteceu? Uma das cuidadoras dela, não. Então, assim, ela anunciou isso publicamente, tudo. E isso não foi dito explicitamente, mas provavelmente essa cuidadora estava assintomática, ou até no período ali que demorou para manifestar os sintomas da mãe, né? Ela estava trabalhando, né? E aí, nisso, a princípio, né, pelo que foi anunciado, parece que a cuidadora está bem, né? Mas a senadora Mara Gabrilli quer fazer quarentena agora em casa. Né? Então, infelizmente, a gente que tem uma deficiência que demanda serviços de outras pessoas, a gente acaba sendo mais exposto. Né? É uma preocupação grande que eu tenho. É claro que eu não realmente, mas que eu penso. Eu não consigo fazer o isolamento social, talvez da forma que eu gostaria. Entendi. Mas, enfim, né? O que a gente pode fazer, dentre as várias coisas, é cuidar da nossa imunidade, fortalecer a nossa imunidade, porque se a gente estiver com a imunidade fortalecida, aí a gente não vai ter sintomas, não vai ter complicações.
Ana, para quem não sabe também, né? Muita gente às vezes que está entrando, às vezes não está sabendo. A gente participou junto de uma coletânea, né? No início do ano, que foi um dos meus Exato. xodózinhos, que é o Lacunas, né? Que é pela Ava Editora aqui de Brasília. E aí eu queria que você desse Exato. o seu depoimento, né? A sua impressão como participante dessa coletânea, dessa escritora, né? Ativa dessa coletânea. Com certeza. Então, para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui o filhote, coisa linda da mamãe, Isso. lacunas, coisa mais fofa, né? E eu, como eu não tenho filhos, né? Eu digo que é um dos meus filhos, né? Cada projeto, cada coisa que é importante para mim, eu considero como um filho. E no caso de Lacunas foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer as contas, realmente, quando começou o nosso bate-papo até o lançamento, foi praticamente 9 meses. Então foi uma gestação mesmo, né? Foi Não muito foi de legal. propósito. E assim, para mim foi uma experiência, está sendo, né, na verdade. Não, eu sei que não foi de propósito, mas acabou sendo, né? E é uma, eu digo, aproveitando as palavras da Lúcias, Muito bem. então, para mim, foi uma deucidência maravilhosa quando eu reconheci que, poxa, meu filho ficou 9 meses em gestação. O André, Isso. meu amigo, está falando que não Então, buscou o dele até hoje. Tá comigo, o seu, André. pois é. E foi uma experiência incrível, assim, eu fiquei muito feliz pela oportunidade, porque eu era uma escritora frustrada. Eu escrevo desde muito pequena, eu comecei a criar textos com 4 anos de idade. Sabia escrever totalmente, mas já estava ali com a mente criando. E escrevi muito na minha adolescência, começo da minha fase adulta. Era assim a minha forma saudável de desabafo com relação a tudo o que acontecia comigo, o que acontecia com o mundo, o que me dava vontade. Mas acabou que eu nunca fui atrás de publicar, de fazer algo com esse material, principalmente porque muitos deles eu compus como músicas, em que eu não tenho, assim, escrito em partitura ou coisa do tipo, ou cifra, ou o que seja, mas eu tenho todas as melodias na minha cabeça. Então, eu consigo facilmente passar todas as melodias para alguém. Mas eu nunca corri atrás disso e nas poucas vezes que eu mostrei algum conteúdo para alguém desses, eu fui muito criticada, porque as pessoas não compreendiam aquilo ali e porque a maioria dos meus escritos, eles têm esse tom de desabafo. Então, eles não são textos bonitinhos, floridos e alegres e saltitantes como eu sou. Então, eu faço ele desabafo e crio um personagem ali e vou aumentando o volume daquela, né? Vou aumentando a intensidade ali daquele sentimento que eu estou colocando ali. E eu me sinto ótima depois que eu escrevo, porque eu coloquei tudo para fora, né? Uhum. Mas as pessoas olhavam e se assustavam, porque não, o que eu escrevia não batia com o que as pessoas veem de mim externamente. Muito interessante, porque às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: ai, Ana, você é um exemplo, porque eu nunca te vejo chateada, eu nunca te vejo reclamando, eu nunca te vejo de cara feia. Aí eu falo com as pessoas: gente, eu guardo as reclamações e a cara feia para quando eu venho de casa. Mas Eu tô existe, né? sozinha. Nós temos os nossos momentos.
Temos, todos nós temos, né? E eu não preciso ficar externando isso para os outros, né? A não ser que eu esteja com raiva da outra pessoa e realmente queira externar naquele momento, mas não tem necessidade da gente fazer isso, né, Ale? Então, se eu tô com dor, eu posso estar morrendo de dor aqui dentro de casa, mas eu tenho uma coisa para fazer na rua, eu vou tomar um analgésico, vou esperar melhorar e vou sair. E vou ficar na minha ali, mais quietinha e tal, e segue o barco, né? Então, assim, e aí, nessa de eu ter sido reprimida, nessa questão dos textos, eu nunca corri atrás, e ficou aquela coisa, uma pastinha guardada com tudo isso, e uma parte desse material eu tive a paciência de digitar, e tenho ele em meios digitais também, e ficou. E eu sei lá por que motivo eu realmente... Quando você chegou até mim com essa proposta da gente publicar isso, de escrever um livro, eu falei, opa, é a oportunidade que eu tenho de poder estar colocando esses escritos e alguém avaliar para ver se tá bom ou se não tá, né? Né? Até porque a percepção de você mostrar para pessoas de 15, 20 anos é diferente de você mostrar para pessoas de 30, 40 anos, né? Então já são outras percepções daquele material. E aí foi, assim, tem sido, na verdade, eu falo que Lacunas ainda continua, né? Tem sido uma experiência incrível para mim, porque a gente fez o lançamento há 3 meses e eu tive um sucesso assim de vendas que para mim eu não esperava vender aquele tanto. De licença médica, eu fui um dia no meu trabalho e tava com uma caixa com alguns dentro do carro e tal. Eu tinha pego uma caixa com você, tava com a caixa dentro do carro, porque para facilitar, sempre tendo alguns no carro. E aí eu peguei e falei assim, vou botar aqui uns 4, 5 na sacolinha e tal. Tinha mandado um e-mail para as pessoas dizendo, gente, eu vou aí, quem tiver interesse me avisa e tal. 2 pessoas tinham me respondido, da minha área inteira, que são 100 pessoas. Então eu falei, se 2 responderam, vou colocar uns 4 ou 5 aqui na sacolinha e pronto. E o que aconteceu? Eu tinha uma caixa com, acho que umas 25 unidades, eu acho, e a caixa foi embora. Foi embora. Quando o pessoal me viu, o pessoal voou em cima. E, Ana, você tá aí com o seu livro, eu não falei nada, mas eu quero. E tal, você tem. E tive que pedir para minha cuidadora ir buscar o resto no carro. E fui encontrando com o povo pelo corredor. E, eu quero. E quando eu vi, tinha acabado os que eu tinha. Então, para mim, como primeira publicação, nossa, eu considero assim um sucesso de vendas. E corações subindo! Adoro corações! Eu sou muito feliz com esses corações subindo. Vamos subir mais coração! Então assim, eu fiquei muito feliz com a repercussão. Tempo, né? Oi? Como é que foi publicar depois de tanto tempo? Você esperava que tivesse essa repercussão toda, esse momento, assim, tivesse essa questão toda, assim, depois de tanto tempo, você esperava que você fosse, por exemplo, renegada de novo? Você esperava aquela resistência de novo ou não? Ou você não esperava nada? Olha, eu vou ser sincera, eu não esperei nada. Eu confiei. Eu confiei. Eu fiquei um pouco tensa quando eu fui separar quais os textos que eu ia enviar.
Andréia para fazer esse Aparecida filtro. tá falando que quer. Eram todos textos que eu já tinha digitado, mas ir lá no meu Bertuzzi, ai meu Deus, o que que eu coloco? Andréia Aparecida, eu quero. Oi? Ana. Andréia Aparecida, eu quero um, Ana. Quem falou que quer? And... Beleza. Andréia, depois eu converso com você, tá bom? Sobre como é que a gente faz. E fiquei um pouco tensa na hora que eu selecionei o material. Né? Eu fui muito no coração, assim, de selecionar melhor. E eu mandei para a editora e falei, vamos esperar. Vamos esperar a resposta deles se vai ter alguma aprovação, se vai ter alguma reprovação. Aí eu fiquei um pouco tensa. Quer, viu? Ah, é? É. Vixe, vai fazendo aí para mim, Ale. Silvia Volpe. A Silvia! Sim! Vai pegando aí. Pois é, vou ter que começar a anotar aqui. Perder. Depois eu entro em contato com essas queridas. Queridas, me mandem mensagem. Vocês duas, eu sei que vocês têm meus contatos, me mandam mensagem no privado. Vocês que queiram o livro, porque aí a gente conversa direitinho sobre como é que eu mando para vocês, tá bom? Ana, e como é que tá a sua... E assim... Mudando um pouquinho de assunto, senão a gente fica só nesse. A sua saúde mental, né? Como é que você está lidando? O que você está fazendo para garantir que você fique bem, né? Que passe por isso sem muitas loucuras, né? Sem muitas doidices assim aleatórias. Como é que você está lidando com isso? Assim, quais são suas armas? Vamos lá. A minha primeira arma foi uma coisa que eu aprendi quando eu vim morar sozinha. Eu frequentava um grupo de meditação na época, e aí tinha um senhor que fazia parte dele, que eu não sei se ele era separado ou se ele era solteiro mesmo, sabe? Ele já era um senhor, morava sozinho. E aí eu lembro que ele me falou assim, Ana, ó, vou te dar uma dica de ouro para quem vai morar sozinho. A dica de ouro é, esteja sempre ouvindo alguma coisa de qualidade. Uhum. Então, uma coisa que eu já é uma prática minha é eu sempre ou estar ouvindo música ou eu sempre tenho um monte de abas abertas no meu computador de palestras interessantes para assistir. E agora, com esse negócio das lives, eu comecei a baixar algumas lives também do Instagram. O pessoal que às vezes não deixa só para poder assistir depois, né? Com calma. Uhum. Então, isso já era uma coisa que eu tinha, né? Nesse sentido de ocupar a mente, para a mente não ficar vazia, né? Quando eu estou fazendo alguma atividade doméstica, me arrumando, alguma coisa assim, isso já é uma prática minha de costume. Outra prática que já faz parte do meu costume também é a meditação. A meditação é um dos principais recursos de saúde que a gente tem. E muita gente não tem noção disso. É algo fantástico. Tá perguntando se você ouve podcasts. Olha, vou ser bem sincera, eu não tenho costume de podcasts. Eu acabo mesmo mais pegando material do YouTube mesmo. Uhum. Né? E aí você vai pro assunto, vai e pelo quê? Agora, o que você filtra, assim? Olha, os canais que eu sou inscrita, e basicamente os meus assuntos, eles estão aí nessa área de autoconhecimento, de prosperidade. Também tem uma parte muito importante, que é a parte cultural, a parte da comédia também.
Então, eu falo com todo mundo, isso eu falo com meus clientes, com todo mundo. Antes, eu não durmo sem antes assistir um vídeo dos Barbichas. Uhum. Os Barbichas é um grupo lá que eles fazem um espetáculo chamado Improvável, e é um tipo de humor que eu gosto muito. Porque não é um humor forçado, não é um humor com palavrão. Eles não precisam estar falando de política, de coisas polêmicas, entendeu? Para estar fazendo humor. Então, eu não fico sem. Então, eu tenho muita coisa. Essas palestras, normalmente, elas vão estar aí nessa área de autoconhecimento, de prosperidade, de abundância. Material tanto nacional quanto internacional, porque eu estudo inglês desde os meus 5 anos, então inglês para mim não é problema. De vez em quando algum material em espanhol. TED Talks, adoro muito. Sou cadastrada lá no TED, no TEDx, no TED em espanhol. Tem muitas palestras maravilhosas. E aí eu vou filtrando os assuntos ali de acordo com a minha necessidade do momento. Também já assisti muita coisa de canais de professores de inglês, porque dei aula de inglês há muitos anos. E quando eu já estava dando aula só particular, utilizava materiais de excelente qualidade que tem no YouTube, feito por outros professores. Muitas vezes eu utilizava nas minhas aulas. Então, são basicamente esses os assuntos. E coisas culturais. Então, por exemplo, o Cirque du Soleil, depois que começou esse período de isolamento, eles estão lançando vídeos semanais, com trechos de espetáculos todos, e é maravilhoso. Então, é aquele momento de dar uma relaxada, de ver arte, de estar em contato com a arte. Agora, no momento, até que eu não estou vendo muita coisa de dança do ventre, não pelo fato de eu não estar dançando. Aí, por um lado é bom ver, mas por outro lado dá aquela tristezinha de ai, não estou dançando, não vou conseguir reproduzir aquele passo nesse momento. Então eu não tenho assistido muito, não. Tenho assistido menos. Mas também é algo que eu costumo assistir bastante. Então, de YouTube, praticamente é isso. E agora tem surgido muitas lives interessantes no Instagram. E você principalmente é terapeuta, abordando... né? Você é terapeuta. Você tem feito terapias online? Está funcionando essa ferramenta? Como é que você avalia assim, esse momento? Sim, eu já trabalhava com terapias online, então eu tinha a opção, sempre oferecia a opção, tanto a opção presencial quanto a opção online. Porque as duas terapias que eu trabalho são possíveis de serem feitas online. Que são 3, na verdade. A EFT, o Optimal EFT, que são irmãs, e a cura prânica. Então, eu sigo fazendo. Sim, vamos lá. A cura prânica, ela é uma técnica que foi criada por um mestre filipino, e que ele reuniu vários conhecimentos do Oriente, de vários países, e ele colocou numa roupagem que é possível para nós do Ocidente entendermos. E a gente trabalha com o reequilíbrio, a energização e a limpeza dos chakras, que são centros de energia que todos nós temos no nosso corpo. Que quando esses centros de energia eles estão enfraquecidos ou sujos, como a gente pode dizer, desenergizados, acaba tendo consequências tanto no nosso físico quanto no nosso emocional. Porque uma doença, antes dela se manifestar, tanto física quanto emocionalmente, ela já está alterada ali a nossa energia. Então, se a gente consegue fazer um tratamento até preventivo, para a gente evitar muitas doenças que podem estar ali começando e ainda
ainda não se manifestaram. E a gente pode também fazer o tratamento de questões físicas e de questões emocionais a partir da limpeza e da energia. Exatamente, né? É uma prática diária. Para eu que sou terapeuta, é uma prática diária. Tem a parte das meditações também, né? Tem uma meditação super famosa de cura, que é a meditação dos corações gêmeos, que eu pratico bastante, para também estar fazendo esse trabalho de estar sempre mantendo a minha energia alinhada. E a EFT e o Optimal EFT são técnicas criadas por um americano, um senhor americano, ele ainda está vivo, em plena atividade, chamado Gary Craig. E eu tenho uma felicidade muito grande, assim, de, pelo fato dele estar vivo, ter contato direto com a literatura dele e já ter participado de várias aulas, de webinários ao vivo com ele, de poder fazer perguntas, de poder colocar os meus questionamentos. Ele é muito acessível também no sentido de receber perguntas e ele responde na newsletter dele. Então, isso é muito legal. E aí, a EFT, a original, ela surgiu em meados de 1995 e ele utiliza alguns pontos do nosso corpo, principalmente no rosto, que são pontos de acupuntura, tem relação com a acupuntura, mas que a gente utiliza essa sequência de pontos que é padronizada por ele, junto com alguns princípios da psicologia. Então, a gente vai utilizar algumas frases, alguns dizeres, enquanto a gente vai estar tocando em alguns desses pontos no nosso rosto e no tronco também. E com isso, a gente também consegue um reequilíbrio energético e o desfazimento de questões, de traumas, de fobias, né? Um caso dele muito famoso é a questão de uma pessoa que tinha fobia de água. E ele conseguiu tratar que uma pessoa entrou na piscina. Então, nossa, é uma pergunta surpreendente. Assim, nos Estados Unidos é muito usada para estresse pós-traumático com veteranos de guerra, coisas nesse sentido. Então, ela é uma técnica muito legal. E hoje em dia, há uns 4, 5 anos atrás, ele desenvolveu um aprimoramento dessa técnica, que é onde está o meu foco hoje, que é o Optimal EFT, que eu brinco que é o EFT 2.0, fazendo analogia com a informática, né? Porque ele percebeu que os pontos não são o fundamental do tratamento, mas sim a análise psicológica que a gente faz e o trabalho que a gente faz para alterar essa vibração genética, essa vibração energética, perdão. Um dia, o que a gente utiliza? A gente utiliza visualizações guiadas, meditações guiadas, em que eu vou conduzindo a pessoa, depois de conversar ali bastante com ela sobre a questão, para a gente entender o quê? A raiz da questão. Então, por exemplo, na internet tem muitos vídeos da EFT, assim, EFT para dor de cabeça, EFT para tristeza, EFT para não sei o quê. A gente brinca que essa é EFT aspirina. Funciona? Funciona. Se você está com dor de cabeça, vai ali e toma aspirina, ela resolve ali por algumas horas. Mas daqui a pouco a dor vai voltar. Por quê? Porque a gente não tratou a origem daquela questão. Sim. E o trabalho principal, na verdade, da EFT é o quê? É a conversa que a gente faz com o cliente para que a gente consiga enxergar a raiz da questão. Porque a raiz da questão normalmente são traumas da nossa infância. E a partir disso, quando a gente descobre qual é o trauma lá da nossa infância que causou o reflexo do que a gente está sentindo hoje, aí a gente vai e utiliza a terapia para poder tratar aquela questão do passado. Entendi. E, por consequência, a gente trata a questão presente da pessoa. Isso que é o fantástico. Entendi. Entendi. Obrigado pela explicação.
De nada. É um prazer. Ana, pensando na quarentena mais um pouco, assim, porque é o que está mais em voga nesse momento também, né? Tem um comentário grande aqui. Ah, Carlos Costa, querido! Carlos Costa está aqui, lembrando do nosso mestre Shō Hokusui, que foi o criador da cura prânica. Maravilhoso. Muito bem. Ana, só para a gente seguir aqui, a questão da quarentena, né? Se você pensar em relação à humanidade, eu estou vendo uma corrente assim muito positiva, né? De gente muito positiva, de que vai mudar os comportamentos, a humanidade vai mudar um pouco. Como é que você vê? Você é otimista ou não? Você é pessimista? Vai piorar mesmo? Como é que você vê isso? Não, é muito engraçado que hoje eu estava conversando isso com a minha diarista, agora à tarde. E, assim, eu vejo da seguinte forma. Babaca vai continuar sendo babaca. Então, tem pessoas que não vão mudar com tudo com que está acontecendo. Agora, tem muitas pessoas que estão percebendo que essa é uma época de mudança. Né? Pegando ali a música do Lulu Santos, que outro dia eu estava pensando o quanto ela se encaixa no momento real, né? Nada do que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. Então, assim, eu considero que agora que a gente entrou no século XXI, esses anos aí, de 2000 até agora, foi o ensaio ali. Agora que a gente está entrando nessa nova era. Tanto em termos de tecnologia, porque agora realmente ou você está na tecnologia ou você está fora do mundo, quanto em termos dessa nova percepção do mundo, essa nova percepção de valores. Então eu creio que sim, eu creio que várias pessoas estão começando a refletir, aquelas pessoas que já estavam no processo agora vão dar uma continuidade maior a isso, de perceber que todo o egoísmo que a gente está vivendo não estava levando a gente ao nada, essa loucura pela hiperprodutividade, pelo exibicionismo, de eu tenho que mostrar nas redes sociais o quanto minha vida é linda, mas por trás, na vida real, minha vida é uma droga. Então, tem muitas pessoas que estão percebendo isso e que estão entrando numa onda muito legal de transformação. Estão realmente aproveitando esse momento para fazer a sua transformação interna e perceber, opa, o mundo mudou, eu tenho que mudar. Agora, como eu disse, quem é o babaca vai continuar sendo babaca. Tem pessoas que não vão entrar nisso e, pelo contrário, vão entrar em estados depressivos, vão ficar reclamando e querendo contar só com o auxílio emergencial XYZ e não querendo correr atrás de novas oportunidades. Então, eu acho que essa percepção nós precisamos entender. O mundo mudou, não tem volta. Não tem volta. E a maioria é o quê? Babaca ou não babaca? Entendeu? Ou você entra ali nessa nova onda, entende o que está acontecendo e se mude, se transforme para entrar nisso, ou você vai continuar vivendo lá no seu passado, no seu mundinho, que não está te levando a nada e que vai continuar não te levando a nada. Vai continuar te levando para uma vida sem propósito, sem significado, porque uma coisa que eu gosto muitas vezes de colocar nas minhas palestras, e eu já fiz uma palestra começando com isso e foi muito emblemática, foi, por que você acordou no dia de hoje?
pessoas não param para pensar por que elas acordaram no dia de hoje. Elas acordam, tomam seu banho, seu café, escovam seus dentes, vestem sua roupa, sai para trabalhar, vai trabalhar numa atividade que nem gosta muitas vezes, mas não tem coragem de sair dali, porque tá ruim, mas tá quentinho, tá gostoso, né? É E mecânico. a pessoa vai ficando, né? No deixa a vida me levar ali, chega em casa de noite, mal vê a família, aí deita e dorme. Uhum. E vive em função de ir para o trabalho para gerar um dinheiro, sabe-se lá muito direito para quê? Só para pagar conta. Uhum. E não está vivendo uma vida significativa, uma vida com propósito. Não está fazendo o que gosta. Não está na família que gosta. Agora, esse período do isolamento social, em que as famílias estão tendo realmente que conviver, vão acontecer duas coisas. Vão ter muitos filhos da quarentena. Eu creio que muita mulher vai ficar grávida aí, vai aparecer grávida nos próximos meses. E muitos casais vão se separar. Uhum. Porque eles vão estar ali realmente convivendo no dia a dia. E aí eles vão tomar vergonha na cara de perceber. Realmente não dá mais para conviver com essa pessoa. Né? Então assim, né, já vi posts nesse sentido, de que mães e pais agora realmente estão tendo que ser mães e pais. Porque eles não podem jogar o filho na escola o dia inteiro e só olhar o filho de manhã cedo e de noite. Agora eles estão tendo que ser pais e mães, né? Isso é bom e isso é ruim, né? Infelizmente, tem muitas amigas minhas reclamando que estão muito sobrecarregadas com isso. Entendi. Com a questão de estarem com os filhos em casa, né? Uma sobrecarga imensa, e juntando com o home office, às vezes a coisa está muito tumultuada. Mas estão percebendo que se dividir entre essas tarefas é uma coisa um pouco mais confusa, e que talvez tem que puxar um pouco mais os maridos aí para a responsabilidade também de ser pai e de ajudar a cuidar daqueles filhos, né? Muito bem. Ana, então, você acha que você falou um pouquinho disso também, um pouco, mas eu queria que você explorasse um pouco mais. Como é a sua família, por exemplo, vê você, o fato de você morar sozinha, uma pessoa com deficiência, na quarentena? Você acha que aumentou a preocupação? É um fator a mais para a sua família, por exemplo? Olha, eu acho que não. Eu acho que assim, eu já estava, como eu falei, eu já estava em casa, então eu já estava com uma estrutura bem organizada. Então não foi tanto um fator de preocupação. Claro, no começo a gente ficava conversando um pouco como é que estão as coisas, e um pouco mais de preocupação nesse sentido de, olha, cuidado quando você for sair de casa, quando você for fazer isso, quando você for fazer aquilo e tudo, mas agora não, agora já está uma coisa muito mais tranquila, porque eu já, assim, me organizei bem. Tudo que eu estou podendo comprar por delivery, eu estou comprando. Logo que começou a questão do vírus, eu já tratei de fazer uma listona de compras e fui no hipermercado logo no começo, fiz uma compra boa para garantir que eu não precisasse ficar saindo muito. E as coisas de consumo rápido, como, né, as verduras, os legumes e frutas, tudo isso, eu, ao longo das semanas, eu fui achando as soluções de delivery que fossem satisfatórias para mim, e tem funcionado muito bem esse sistema, né? E uma besteirinha ou outra, que às vezes eu preciso de mercado para eu não ter que me expor em mercado por causa de uma besteirinha ou outra. Por exemplo, uma vizinha minha maravilhosa já comprou umas coisinhas para mim outro dia.
Eu estava precisando. Então, eu consegui me organizar muito bem. Então, nesse sentido, eu acho que está bem tranquilo. E você acha que a deficiência, além daquela questão que você colocou, da questão dos cuidadores, a deficiência em si, ela é um fator de risco ou a gente não precisa encarar dessa forma? Eu considero que é, Ale, porque, por exemplo, no que eu preciso sair de casa, eu ainda estou utilizando para sair de casa cadeira de rodas. Uhum. E a cadeira de rodas é um fator de risco, porque todo tipo de sujeira está ali grudando nas rodas. Sim. E a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Por mais que eu tenha uma cuidado, eu não preciso manusear as rodas, que eu acho que o risco muito maior dos cadeirantes que manuseiam as suas próprias rodas, que está indo aquela sujeira direto para a mão, é um risco muito maior. Mas eu considero um risco. E, por exemplo, até para andar aqui dentro do meu próprio prédio, por exemplo, tem dias que a minha musculatura tá legal e eu consigo me locomover bacana. Agora, tem dias que eu tô um pouco mais dolorida, a musculatura tá um pouco mais fraca e eu já preciso me apoiar em coisas. Eu já preciso me apoiar numa parede, eu ainda preciso apoiar em corrimãos, coisas nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu saio com a fisioterapeuta para fazer exercício aqui dentro do prédio mesmo, fazer caminhadas e tudo, eu estou plastificando minhas mãos, passando plástico filme para estar protegendo. Sua cabeça, alguém disse isso para você? Não, na verdade, isso foi indicação de uma enfermeira. Eu não sei se ela está aí, a Maria Helena, uma querida. Se ela não tiver, de qualquer forma, beijo para ela, te amo, que a gente conversa bastante. E ela fez uma live falando sobre isso e aí depois a gente conversou também no particular e ela falou que ela estava dando muito essa dica, principalmente para a gente que tem epidermólise bolhosa, que é uma doença rara, é uma doença genética, não contagiosa, e que provoca feridas e bolhas no nosso corpo. Então a gente tem muitos curativos. E às vezes a pessoa está com curativo na mão. No começo da quarentena, com esse negócio de lavar muito a mão, eu feri minha mão. Eu passei umas 3 semanas com a minha mão ferida. De tanto que eu estava lavando a mão. E aí eu falei, não, agora eu tenho que maneirar, deixa eu escolher um outro tipo de sabonete aqui, que não seja tão agressivo, para poder estar usando, né? Hidratar mais, tive que intensivar o uso dos hidratantes nas mãos para poder cuidar disso. E aí teve essa conversa, né? De os locais que estão mais expostos, a gente embalar com plástico filme para poder estar protegendo, porque aí chega em casa, você só tira o plástico, é muito mais fácil, né? Uhum. E você consegue já fazer plano para o futuro depois que passar, e a gente não sabe quanto tempo do ano a gente ainda tem, né? Mas você consegue já fazer algum plano para depois? Olha, a gente não tem como marcar datas, né, nesse momento. É impossível a gente marcar datas. Então assim, eu tenho como planos, eu quero voltar a dançar, né? A minha meta é voltar a dançar esse ano, que realmente me faz muita falta. É uma atividade física maravilhosa, que me faz um bem-estar muito grande, tanto físico, quanto mental, quanto em termos da criatividade. Então, eu quero voltar a dançar, nem que eu precise voltar com as aulas online que minha escola está dando, né? Eu não me matriculei, como eu comentei, aquela coisa de vai dar uma tristeza porque ainda não estou conseguindo fazer todos os passos, né? Então eu não me matriculei, né? Eu quero voltar esse ano, essa é uma meta, eu voltar a dançar esse ano. E agora que eu estou na finalização do meu curso de palestrante, eu quero fazer muitas palestras. E enquanto não está dando para fazer palestras, a gente segue aqui fazendo lives
para estar trazendo conteúdos de qualidade para as pessoas. E me surgiu uma ideia que eu não tive tempo ainda de formatar, mas agora em junho eu quero começar a formatar isso, de fazer um curso online, com algumas aulas online. E eu não vou dar muitos detalhes, porque eu ainda estou bem no início do planejamento disso. Então, isso é algo que eu quero muito fazer. No momento que for possível, eu quero voltar aos desfiles, que também é outra atividade maravilhosa, né, com o grupo lá do Fashion Inclusivo. A Silvia, inclusive, que é um dos livros, é lá do Fashion. Beijo para todo mundo do Fashion, amo vocês. Vai ter lacunas, E vai fazer. vai ter Lacunas 2, exatamente, né? Que já está aí nos nossos planos, né, Ale? Lacunas Se Deus 2. quiser. Com certeza, vai dar tudo certo. E eu acho que é isso que eu consigo, assim, vislumbrar nesse momento. Uhum. E você vai fazer Né? aniversário essa Assim, semana, né? Você gosta de aniversário, você é uma pessoa que gosta de fazer aniversário, né? Como é que é fazer aniversário na quarentena? eu Como é que é gosto. Eu adoro fazer aniversário. não poder comemorar com as pessoas perto, receber abraço? Como é que é isso? Pois é, no começo eu fiquei assim, não, isso vai passar até o meu aniversário, isso vai passar. No começo eu estava naquela negação, naquela ilusão de que, não, até meu aniversário já está resolvido, já passou. E aí os meses foram passando, e eu falei, agora as curvas estão subindo, agora que não vai passar mesmo. Então, assim, no começo eu fiquei triste, eu confesso que quando caiu a ficha de que eu não ia poder comemorar meu aniversário em contato físico com as pessoas, eu fiquei triste por uns dias, fiquei triste mesmo. E aí depois eu comecei a ouvir falar daquelas situações, né, o pessoal vai para a janela e tal, nem dá para vir para minha janela, porque minha janela dá para a garagem do prédio, né? Não vai dar nem para fazer isso. Eu fiquei meio triste. Aí depois comecei a ver algumas pessoas fazendo festas virtuais, né? E comecei a tentar participar de umas, ou assistir vídeos que as pessoas publicaram depois, com um resumo da festa. Vi umas coisas assim e falei, não, é uma opção, né? E como eu sou geminiana, geminiano que é geminiano não faz um negocinho. Uhum. Porque tinham as pessoas só fazendo aquele negocinho de meia hora para cantar parabéns. E assistindo as outras, eu descobri que não dá para cantar parabéns online, gente. A Kelly, não sei se a Kelly tá aí, ela também gosta de organizar os aniversários dela físicos com muitas atividades para ter uma interação ali dos convidados, porque normalmente quando a gente vai no aniversário, Ale, o que acontece? Você chega, você conhece ali algumas pessoas da festa, você senta com aquelas pessoas que você conhece e você nem toma conhecimento das pessoas que você não conhece, não é verdade? Sim. É isso que acontece na maioria das festas de aniversário. E aí essa minha amiga, a Kelly, ela sempre cria algumas atividades, algumas dinâmicas de grupo para poder estar fazendo uma interação entre as pessoas. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa nesse sentido. E acionei a Kelly mais no começo do mês e, Kelly, vamos planejar aí, vamos pensar o que dá das coisas que você costuma fazer. Que tá terminando nosso tempo, Ana. Te agradeço, viu? 30 segundos. Obrigadão. Ale, muito obrigada pela oportunidade. Um carinho estar aqui com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigadão, valeu. Vai ficar gravado aqui no meu IGTV, tá bom? Tá ótimo, maravilha.